Boa noite, gente. Olá, olá para todo mundo. Conforme eu divulguei durante a semana, a gente está aqui hoje no encontro de estreia na primeira live de um projeto que eu denominei Eu, Elas, Nós. Esse é um nome que tem bastante significado para mim e, inclusive, é o nome de uma poesia que eu já escrevi. Na escrita dessa poesia, o elas se referia às palavras. E aí eu, as palavras, a gente se torna um corpo só. Aqui a gente está falando eu, ela e elas, todas as mulheres que juntas estamos aqui para representar todas as mulheres, eu, elas, nós. O encontro de hoje tem a participação de duas escritoras que eu tive o prazer de conhecer, junto com uma formação que eu realizei com a Escola de Escritoras, da escritora Débora Porto. E agora eu vou então buscar as meninas aqui para adicioná-las, para a gente começar o nosso bate-papo, que eu denominei Um Dedo de Poesia. Vamos lá que eu vou achar aqui, tá bom? Com o óculos. Vamos ver se ela aparece aqui para mim. Já dividiu a tela. Oi, Andréia, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo certo, e você? Bem também, tudo jóia. Eu vou ver se eu encontro a Patrícia aqui para adicioná-la também, tá bom? Sim, Eu coloquei um fone que já aconteceu em outras situações de não funcionar direito, mas aqui acho que está funcionando, né? para mim tá Tá, jóia. beleza. Deixa eu achar aqui a Paty. O dedo é grande para clicar nas teclinhas do celular. Achei a Paty. Ela pediu para eu adicioná-la pela página dela, que é Poesia Melhora o Mundo. Vamos ver se ela aceita. Paty, você está entre nós. O convite eu mandei, vamos ver. Paty, você está convidada. Você está com alguma dificuldade para entrar? Deixa eu ver se você me mandou uma mensagem aqui. Não. O convite foi pelo Poesia Melhora o Mundo, que você me pediu. Qualquer coisa você manda uma mensagem pelo WhatsApp e às vezes a pessoa se confunde com o horário, alguma coisa. É que ela me mandou agora há pouco. Ah, foi? É, vamos ver se ela me responde. E Dona ela está Lucimar já tá acompanhando, mandando porque mensagem. Oi, Lucimar. quem você viu aí? Alô, Lucimar. Alucimar. Vai ter uma galera que a gente conhece, né, Andréia? Ah, eu espero. Sabe que eu tagarelando aqui até a Tati conseguir entrar. E mandei uma mensagem para ela. Quando eu tive a ideia, porque assim, quando a gente se encontra, eu tenho tanta certeza de que a gente se alimenta, a gente se apoia, assim, a gente, depois do nosso encontro, a gente tem vontade de produzir mais, tem vontade de fazer mais, acredita mais na gente. E é muito gostoso isso. E aí eu pensei, eu falei, poxa, por que a gente não faz isso num outro formato também, né? E quando eu convidei algumas colegas, todo mundo aceitou, eu fiquei muito feliz. Então eu quero começar te agradecendo, Andréa, por você ter aceitado também, viu? Eu fiquei muito feliz mesmo.
Nossa, eu que fico muito feliz. É realmente, a gente se alimenta muito uma com as outras, assim, a gente parece que já estava de vidas passadas, o papo flui, é uma amizade assim muito bonita que a literatura ela uniu. Quando você falou do seu projeto, nossa, eu me senti super lisonjeada, né? Até porque assim, conheço a sua escrita, conheço você lá da escola. E é bom a gente passar, né, assim, essa alimentação da literatura uma para as outras, assim, é muito bom. Fico muito feliz. Ai, que bom. Eu também fico feliz. Eu vou. Ai, a Adriana, minha amiga, entrou aqui. Dri, você se prepara, porque quando eu chamar a galera da educação, porque na literatura tá cheio de gente da educação. Aí você vem também. Gente, cadê a Tati? Ela deve estar nervosa. Será que ela... Probleminhas técnicos às vezes surgem, né? A Batata. Quando eu estava na educação, teve uma época que a gente trabalhou com formação continuada e foi na época da pandemia, então a gente teve que fazer tudo online, né? Assim, as formações todas. E, e a gente falava que existia um saci tecnológico. Não tinha perigo de ter um encontro, que alguma coisinha, ou um som, ou, sei lá, uma imagem, ou a apresentação que a gente precisava projetar. Não, sempre foi uma época muito difícil, a época da pandemia, porque todo mundo era online e ao mesmo tempo não queria ficar online. Foi muito grotesco aquilo ali, viu? Você também é da educação, né, Andréia? Sou, Que eu sou estava professora. fuçando as coisas que você me mandou aqui. Estava assim, como que fala quando a gente está perseguindo a pessoa? Stalkeando, stalkeando? Stalkeando, a galera É, jovem, né? Eu também quero ser jovem às vezes. ó, a Paty recebe o convite, daí ele expira o tempo e ela deve estar com dificuldade para entrar. Ó, agora Pronto. está o convite Ah, de agora novo. acho que vai. Agora Agora vai. vai, Paty. É só Gente, virar a câmera agora, É. Paty. só que eu não tô conseguindo. Ah, Deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo entrar no Agora computador. sim. ó, tem até calor aqui, Paty. Até Deixa eu tirar. ver se eu acho aqui. Vamos conversando, mas deixa eu ver se eu acho aqui no computador. Beleza. Que não chega, não atualiza nunca. Você ainda falou para eu adicionar por essa página, né? Era por causa Pois do é, Note, do computador? mas eu acho que eu vou ter que ficar aqui no celular mesmo. Paciência. Para nós tá tudo certo, eu acho que Tá, não tem né? problema. Deixa eu dar uma. Eu vou usar aqui, ó, o computador Apoio. como O meu apoio. também tá Ótimo. assim. Fechou, então. Tá, eu acabei de agradecer Não. a Andrea, vou agradecer você também. Eu falei que quando eu tive a ideia foi muito baseada na sensação que eu sempre fico, toda vez que a gente se encontra nas formações, no clube de escrita. Isso também acontece quando eu estou no meio dos livros e leio, mas entre as pessoas que estão tão próximas da nossa vivência, esse impacto é maior. E aí eu pensei que a gente podia, né, ter um outro momento para se alimentar num outro formato, para além daqueles que a gente já tem, de onde a gente já se conhece. E aí eu fui muito assim, tipo, eu acho que eu vou chamar a fulana. Aí mandava um oi, tudo bem? Aí eu vou chamar. E assim todo mundo topou. Né? Uma das nossas colegas acha que ela não tem repertório para isso. Eu falei que ela vai assistir as nossas lives e vai descobrir que tem, sim, tem repertório para isso. Mas eu fiquei muito feliz. Então, eu estou muito agradecida e quero te agradecer também por ter aceitado estar aqui com a gente, viu? De coração. Eu que Bom, agradeço. imagina. Como eu fui tentando esclarecer no decorrer da semana, o projeto se chama Eu, Elas, Nós. Ele vai acontecer semanalmente em formato de lives. Ficou ali estabelecida a segunda-feira às 20 horas, porque conforme eu fui conversando, essa era uma data que a maioria das colegas que eu chamei inicialmente tinham disponibilidade. E eu acho que é legal a gente ter uma coisa fixa
para não ficar cada semana de um jeito, né? Eu acho que é mais tranquilo para a gente, para as pessoas. Então, ficou combinado assim. E cada semana, conforme as colegas que aceitarem estar com a gente, eu vou dando um tópico ali diferente. E eu chamei o nosso de um dedo de poesia. E disse que não se trata só de poesia, né? Mas é uma prosa sobre poesia. Porque tanto eu quanto vocês, a gente tem, não apenas, mas a gente tem na nossa escrita, a escrita do gênero poemas. Então, eu vou aqui dar uma pincelada sobre vocês, e aí eu vou pedir que vocês falem de vocês, se apresentem com as suas próprias palavras, e ao final da apresentação, fala um pouquinho para mim, eu não tinha avisado isso para vocês, tá? Vai ser só uma surpresa. Surpresa. Mas é tranquilo, é tranquilo. Eu queria que a gente refletisse um tiquinho se a gente é do poema ou da poesia, e por quê? Porque a gente usa muito a palavra poesia, né? E aí ela realmente cabe em muitos lugares, ela cabe em muitas pessoas e ela cabe em outros gêneros também. Então a gente tem aqui a Andréa Santos, que ela é do signo de touro, e se eu não errei, a Patrícia também é. Temos duas taurinas aqui, as duas escritoras, as duas poetisas, as duas circulando também pela educação. As duas são professoras. A Andréa vem aí com a gente com uma formação de comunicação social, com habilitação em jornalismo. Ela é especialista em literatura e estudos culturais, mestre e doutora em literatura e interculturalidade, e atua como professora universitária. Ela publicou os livros As Letras que Deixei Partir. Sou apaixonada pelos nomes dos seus livros, viu, André? Eu acho muito legal. As Letras que Deixei Partir foi publicado pela editora Minimalismos. É um livro de contos publicado em 2024. Evasivo, Contudo, na Medida Certa, pela Libertinagem, é um livro de poesias de agora de 2026. Que viram as histórias, as palavras, eu as escolho, da editora Xará, também de 2026. E eu fui fuçávida dela, descobri que ela também leu a coleção Para Gostar de Ler, quando a gente era criança, e também gostava de ler gibi, me identifiquei de nada conta. Ela também gostava muito de viajar de praia e de corrida. E ela ainda declarou para a gente, quando eu conversei com ela, que ela escreve desde os 8 anos de idade. Então eu queria que a Andréa falasse de si a partir disso que ela já tinha compartilhado comigo. Alessandra, você falou tão bem de mim que eu acho que eu vou levar você sempre para me apresentar, porque eu gostei mais de você apresentando. Bora lá, bora lá. Bom, é tudo isso que a Alessandra falou de mim, né? Então, e é muito mais, né? Porque a gente também nunca é daquela forma, né? A gente sempre vai se modificando. Bom, eu amo escrever desde sempre, né? Assim, meus pais foram responsáveis pela minha alfabetização muito cedo. Então, 5, 6 anos eu já lia e meu pai comprou enciclopédias. Acho que ele achava que a gente ia precisar bem pequenininha das enciclopédias e eu ficava ali lendo e olhando as imagens. Quando a gente não tinha o Google, as enciclopédias eram os nossos Googles da vida, né? Aí, então, esse fascínio pela leitura começou logo cedo. Minha mãe também comprava, sempre tinha as fábulas, os livrinhos de história, de princesas, e eu gostava muito, e também de gibis, né? Eu sempre fui uma aficionada por gibis, e para não fugir da minha época, né? Sou uma criança 80, uma adolescente 90, então eu gostava muito da Turma da Mônica, gosto até hoje, né? Da Turma da Mônica. Então, essa minha curiosidade, né, eu sempre fui uma criança muito curiosa, então eu queria ser uma coisa na vida, eu queria ser detetive. Então, que baque eu levei quando não tinha no ensino superior ser detetive. Eu nunca imaginei para ser detetive tem que ser advogado, né? Então, na minha consciência, eu disse, não, então eu sou muito curiosa, que a gente usa uma palavra aqui no Nordeste, eu sou muito xerida, então eu quero ser jornalista. Então foi aí que surgiu assim da curiosidade mesmo de contar histórias. Mas lá no meio do caminho
houve um tempo em que a poesia que já tinha me fisgado, a literatura que já tinha me fisgado, me fisgou novamente, mas na área da educação. Então, eu fui dar aula de redação em cursinho, porque eu tinha facilidade de escrever, porque eu trabalhava em jornal. E logo em seguida eu vi que fazer especialização, mestrado e doutorado foi só um iniciozinho de tudo. Então, hoje eu ensino, hoje eu dou aula numa faculdade, né? Uma faculdade particular, no sertão pernambucano. E também me aventurei tarde, na verdade, na escrita para publicar, né? Os meus escritos ficaram lá na gaveta, mas foi uma grata surpresa. Meu pontapé inicial foi a Escola das Escritoras, em que eu tive a grata surpresa de conhecer Débora e um monte de mulheres maravilhosas que vêm de todos os estados e desembocam lá, a literatura que une a gente. Eu sou de Caruaru, sou de Pernambuco, né? Sou uma pernambucana apaixonada e é isso. Então, fico muito feliz em estar fazendo parte assim, desse projeto de Alessandra e com a Paty também, que é uma escritora maravilhosa. E eu acho que a gente tem muito o que falar, né? Então, tá bom, já me apresentei demais. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Outra coisa que eu descobri que a gente tem em comum somos todas tatuadas, gente. Sim, muitas. Eita, hoje não dá nem para mostrar, mas são muitas. Tá friozinho aí? Por incrível que pareça. Bom, a Patrícia Rocha, escritora também, casada, mãe, nasceu no interior do Paraná, tem formação como médica veterinária, mestrado em zootecnia, tecnóloga em gastronomia e é professora da educação profissional da Rede Estadual do Paraná. Então, ela também circula aí pela educação. Ela se denomina curiosa, inquieta, apaixonada pela leitura e pela escrita. Ela publicou um livro chamado Vicissitudes e Asas de Borboleta. Até o nome já é uma poesia, né? Pela editora Polifonia, é um livro de poesias que, inclusive, acho que ela vai falar sobre esse livro com a gente hoje aqui. Eu fucei a vida dela também e descobri que ela gosta de fazer yoga, ou faz porque faz bem, ela vai explicar para nós. E que ela também tem alguma coisa, talvez por conta da formação em gastronomia, com os pães. Explica para nós tudo isso, Paty. É bastante coisa, né? Bom, primeiro, boa noite, gente. Boa noite, meninas. Boa noite para quem está escutando a gente aqui, para quem está junto. Parabéns, Alessandra, pelo projeto. Eu topei participar desse projeto pelo projeto, né? Por ser você, por ser um projeto tão bonito que dá voz para a gente, né? Então, eu quero falar para aquela pessoa que disse assim que não se sentia com repertório, né, para participar da live, que não é assim, não. Eu também poderia dizer que eu não tenho repertório, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, falar sobre a escrita e abrir esse espaço entre nós num ambiente que é nosso, né? Que é confortável para a gente, que é de apoio. Então, eu estou aqui por causa disso, estou aqui para apoiar a Alessandra nesse novo projeto aí, né? E sempre que seja o primeiro de muitos, assim. Bom, parece que nada disso faz muito sentido, assim, né? Ela é veterinária, ela é escritora, ela é professora, ela é padeira, mas para mim faz muito sentido. Eu acho que é o mais importante. Todas as coisas estão aí bem conectadas na minha cabeça, né? Então é assim, eu não sou da área de letras, né? Não sou da área de comunicação, mas eu cresci lendo muito e gostando muito de escrever. Então a escrita ela está muito presente na minha infância e na minha adolescência. Depois da minha adolescência, então toda a minha juventude, uma boa parte da minha vida, da minha maturidade, eu deixei um pouco de lado em função de outros afazeres, né? Dessas coisas que vocês sabem aí, né? De estudar, de trabalhar, fiz 2 cursos universitários, fiz mestrado, mas a escrita sempre esteve aqui, assim, né? Sempre esteve presente no meu desejo de retomar e dar continuidade à escrita. Então, eu acho que eu me encontrei mesmo nisso agora, nessa fase mais madura da minha vida, quando eu decidi
fazer a jornada da escritora junto com a Débora e junto com esse coletivo de mulheres tão potentes, né, na escrita. Isso aconteceu em 2023. Então, eu estou desde 2023 fazendo parte da comunidade, né, primeiro com a jornada da escritora, e depois eu permaneci na comunidade, então, para dar continuidade a esse estudo. Porque eu digo hoje, né, e eu acho que sempre vou dizer, que eu sou uma aprendiz da escrita, né? Eu sou uma aprendiz e eu espero ser para sempre. Então, eu não me vejo assim hoje ainda como uma escritora. Eu escrevi um livro, então eu tenho que dizer que sim, né, que sou uma escritora. Tem a prova cabal disso aqui, né? Mas eu me sinto uma aprendiz e aprendo dia a dia com as minhas colegas, né? E é um processo, assim, maravilhoso. Então, a escrita veio para mim como essa retomada de um desejo, de um sonho muito antigo, né? A escrever é uma coisa vital para mim, sempre foi, e eu tive essa possibilidade de retomar agora. E sim, eu gosto muito da gastronomia, eu sou padeira, me tornei uma padeira, trabalho não, hoje não trabalho mais com isso, mas eu faço pães de fermentação natural e essa é minha outra paixão. Então eu diria que hoje eu tenho duas paixões, a escrita e a panificação. E vivo hoje num ambiente aqui muito propício, inspirador, né? Eu fui professora do Estado por mais de 20 anos, mas hoje eu não faço nada. Eu estou aqui tendo um período de contato com a natureza, de uma vida mais tranquila, que é a vida que eu sempre esperei, né? E estou vivendo esse momento da minha vida agora. Então tem No muita Paraná mesmo? No litoral Paraná do mesmo? Paraná. É uma Ah, chácara em Antonina. Antonina é uma cidade aqui do litoral do Paraná. deve estar bem propício para a escrita, não? Está muito propício. Eu penso que essa reincidência na vida da grande maioria de nós, mulheres, que escrevíamos, aí aconteceu a vida e a gente volta a escrever, ou escreve de uma maneira mais comprometida, mais atenta, né? Eu acho que isso diz muito sobre a escrita ser considerada apenas um hobby ou um sonho, ou algo que não é para mim, que é para outras pessoas, né? E isso me alerta muito sobre a importância das escolas trabalharem com autores e autoras vivas e vivos, porque muito dessa percepção que a gente tem de que a gente não é ou não pode ser, ou escritor ou escritora, na minha ideia, vem desse acesso que a gente não teve, né? A gente, mulheres ali da nossa faixa etária, a gente viveu na escola e passou por autores majoritariamente homens e mortos, né? Já não estavam mais entre nós. Mas aí é um outro assunto, né? Eu tinha combinado com vocês que a gente vai falar um pouco sobre o lugar do escritor. O livro chama o lugar da escritora, mas a gente vai falar do nosso lugar de escritora, que tem a ver com o espaço físico e com o processo criativo. E aí, para sustentar um pouquinho dessa parte da nossa conversa, tem esse livro aqui, chama O Lugar do Escritor. Ele é de um fotógrafo, chama Éder Chiodeto. Meu marido é fotógrafo e ele me deu esse livro porque ele ele passou 5 anos entrevistando e fotografando 30 e... Deixa eu ver nas minhas anotações para não falar errado. 36 nomes da literatura brasileira. E ele recebeu menção honrosa com esse livro no Prêmio Jabuti de 2004. Na categoria de arquitetura e urbanismo, mas o foco dele era o registro do lugar de escritor, então tem a ver com literatura. Eu escolhi aqui com a Adélia Prado, que é uma poetisa, romancista, contista renomada, hoje ela está com 90 anos,
Um dos seus poemas mais famosos é o poema Com Licença Poética. E a Ana Miranda, que também é romancista, poeta, roteirista, atriz, artista plástica. E ela é uma cearense de 74 anos. Ela escreveu Boca do Inferno, Chica da Silva, A Cinderela Negra, entre outros. E aí eu peguei um trechinho aqui. A Adélia Prado, ela dizia assim: escrevo à mão, em cadernos, não importa em que lugar da casa. Prefiro o lápis à caneta. É meu kit poesia. Sempre carrego um caderno, mesmo em viagens, para registrar um episódio, um acontecimento que tenha natureza poético-literária. Sei que é a semente do texto. É meu dever registrar aquilo. É como um presente divino que preciso guardar. Pode estar aí o embrião de um poema, de uma prosa, de uma novela. Se você tem um dom, a coisa mais agradecida que pode fazer em relação a ele é aceitar, cuidar disso como um operário. Mas quando o livro fica pronto, costumo queimar todos os cadernos de rascunho. E ela diz ainda: não separo a mãe e a dona de casa da escritora. Sou uma mulher casada, tenho filhos, casa e escrevo, tudo junto. Por isso, o escritório é a minha vida. Se eu não montasse no escritório, ficaria pateta lá dentro, não teria o que fazer. O movimento do cotidiano é o mais importante. A vida está pulsando ali. Vejo criação literária e vida pessoal como um tecido único. Não separo. O livro faz parte da casa, da comida, da experiência, da maternidade, do cotidiano. Também não separa a experiência religiosa da experiência poética. E aí tem até uma foto dela aqui, acho que é na mesa de uma cozinha, toda pensativa. E aí, num contraponto, é lógico que eu separei as mulheres aqui para a gente valorizar, né? Tem a Ana Miranda que é um outro esquema, que ela diz assim: o escritório é a extensão do meu corpo. Circulo por ele como se estivesse dentro da minha mente. É um lugar de isolamento, mas de nenhuma solidão. Ao contrário, parece que aqui está o caminho para ver o mundo, encontrar pessoas, descobrir como elas pensam, o que sentem. Estabeleço uma conexão profunda com as pessoas. Nesse espaço, encontro as portas. Escrever é uma autoanálise contínua. Tem um lado doloroso, porque significa deparar-se com as próprias dificuldades e limitações. É um trabalho de construção da alma diante de obstáculos. A gente passa a vida construindo uma alma, uma maneira de ser, uma forma de ver o mundo. Nesse sentido, a literatura é um trabalho sofrido e a folha em branco pode ser algo aterrorizante para qualquer escritor. Aí tem ela, são fotos mais antigas. Enfim, a gente teve aqui 2 exemplos e a gente também tem os nossos. E eu queria conhecer os momentos de escrita de vocês. Quem vai começar? Vai ser por ordem alfabética, é? Acho que sim. É um critério, né? É um critério. Então vamos lá. Eu acho muito bonito assim essa sistemática. Eu acho muito bacana das escritoras assim. Eu não tenho muita sistemática na hora da escrita, né? Assim, eu acho que é algo que vem para mim no momento e às vezes eu costumo parar na rua, escrever no celular, escrever onde eu tiver, parar e escrever. Então é muito mais dinâmico para mim quando vem do que eu vou dizer assim, eu vou sentar e escrever. Né? Claro que a gente já fez vários cursos e sempre dizem, é importante a gente ter um horário para a gente escrever, sentar, isso para mim muitas vezes não funciona. Eu fico muito mais ansiosa sentada lá esperando vir do que quando vem nos insights. Ou então é aquele dia que eu digo, hoje eu vou escrever? Hoje eu estou inspirada e vou escrever. Então, assim, para mim funciona desse jeito. Então, como eu não tenho muito essa sistemática de sentar e escrever, às vezes eu demoro muito para escrever. Prosa.
eu tô falando de prosa. Aí agora vem para poesia. Poesia para mim eu acho muito mais assim, os poemas, na verdade, eles saem com mais fluidez, né? Eu consigo pensá-los assim na minha cabeça e já vai brotando ali nos dedos. Mas eu não tenho essa sistemática, eu acho lindo. Assim, eu sinto aquela horinha, boto meu café, tá no friozinho, não sei o quê. Eu não tenho. Infelizmente, eu sou a escritora bagunçada. Eu acho que é uma questão de. Eu acho que é o jeito de cada um, né? Outro dia eu estava num evento na Casa Hilda Hilke, aqui em Campinas, e a Noemi Jaffe estava numa mesa de conversa com a Natália Timmerman. E elas estavam falando também sobre isso. Ela falou que ela não consegue escrever sentadinha numa mesa. Ela tem que pegar o material dela e sentar meio de qualquer jeito, num sofá, numa poltrona, alguma coisa assim. É o jeito de cada um, né? A gente não tem que nada, a gente não tem que seguir Não. É porque nenhum parece que a pessoa está roteiro, né? sozinha, assim, meu Deus, as pessoas são tão sistemáticas, é tão bonito isso da escritora que a gente romanceou, sentada, né, quando a gente era mais nova, aí fumando cigarros e ali rasgando os papéis, a gente romanceou tanto isso, né? Eu até gostaria, quem Tem sabe? muita cena clichê, né? É, E você, Tati? Bom, gente, para mim é uma mistura, assim, sabe? Mas eu acho que a escrita tem várias fases. Ela é um processo. Então tem a fase da inspiração. Eu acho que a inspiração, ela chega independente de onde você está, com quem você está, o que você está fazendo, né? Isso acontece muito comigo. Também, como a Andrea falou, a poesia tem mais fluidez. Ela chega de uma forma mais, assim, orgânica, né? A prosa já exige um pouquinho mais de trabalho, né? De parar realmente, pensar um pouco mais e escrever. Eu me lembro de um trecho da Elizabeth Gilbert, no livro Grande Magia, que ela conta ter conhecido uma poeta aos 90 anos da poeta, não me lembro agora o nome dela, uma poeta americana também. E ela falou sobre o processo criativo dela. E ela dizia que desde criança, assim, ela estava às vezes desenvolvendo alguma atividade e o poema chegava, e o poema corria. E ela precisava correr para casa a tempo de pegar o papel e a caneta antes que o poema fugisse, fosse embora. E às vezes ela precisava pegar o poema pela cauda, como daí tem um capítulo que ela chama de cauda do tigre, né? No livro Grande Magia. Porque ela tinha que pegar aquele poema, às vezes conseguia, às vezes não conseguia. Então, quando ele passava, não tinha mais jeito, né? Então, quando ela conseguia pegar alguma coisa, e o que isso significa? Pegar uma palavra, um verso, né? E você construir a partir daquilo, mas é naquele momento. Então, eu também tenho que parar, tenho aquele grupo do WhatsApp famoso comigo mesma, é ali que eu começo. Agora eu tô ficando um pouquinho mais esperta, então eu tenho uma pasta no Drive, né, que se chama Fragmentos, então eu vou colocando ali os fragmentos. Então a gente pode abrir, tem internet, abre o Drive ali no celular e já manda para os fragmentos. Porque eu sou assim, eu sou eu sou adepta do pouco trabalho, sabe? Quanto menos trabalho, melhor. Então, se eu puder já digitar, já deixar num esquema ali, numa pasta que eu possa utilizar imediatamente depois, né? É bem mais fácil. Por isso eu escrevo pouco à mão. Assim, eu escrevo, mas não tanto. Então, a maior parte das vezes em que eu escrevo, quando vem, né, esse insight, eu já procuro escrever diretamente no computador, né, digitando, ou no celular mesmo, já no meu grupo, ou diretamente no Drive. Então, esse é meu jeito um pouco de trabalhar isso. E eu acho, assim, que eu preciso, no momento em que daí tem um outro momento, que é o de você organizar a tua escrita, né? Então, aqueles fragmentos, por exemplo, que chegaram, você precisa em algum momento organizar. Aí eu preciso de um espaço que seja só meu, que eu possa ficar aqui comigo mesma, e eu possa ter um pouco mais de silêncio, né, para poder organizar essa escrita.
E é engraçado, porque eu tive numa oficina com a Alice Ruiz agora, na semana que passou, e ela fala da construção do haikai, né, de acordo com o haikai nipônico, né? O haikai como uma arte zen. Então, ela fala que um dos critérios, uma das ações necessárias para você escrever o haikai é a solidão. E eu concordo que isso também é para qualquer escrita. Não é necessariamente uma solidão, você precisa estar sem ninguém por perto, né? Mas você poder encontrar dentro de você mesma esse espaço de solidão, sabe? Eu acho que seria talvez mais uma solitude, assim, sabe? Esse silêncio interior para você poder abrir esse canal mesmo, né, de comunicação com aquilo que está vindo para você, com essa ideia que está chegando para você poder escrever. Então, eu acho que o meu processo é um pouco uma mistura, assim, mas eu preciso parar quando vem a inspiração e eu preciso de um pouco de organização, sim, para poder colocar no papel, daí escrever realmente. Eu acho que mesmo a gente identificando o que funciona melhor para cada uma de nós, essas variáveis, eu acho que elas acontecem, seja porque a gente prefere, seja porque a vida está acontecendo e a gente precisa caminhar nesse meio, né? O que eu percebo, assim, dizem que a ideia, na verdade, existe, né? A Paty estava falando sobre isso, e que se a gente não pega ela, a gente perde, ela vai para a cabeça de outro escritor, né? É isso que a Elizabeth fala. Então, e aí, às vezes, já fui deitar e alguma frase, alguma expressão ou alguma ideia de personagem fica na minha cabeça. E aí, eu pego no próprio celular, já abro o Drive também, tem um Drive lá para... Se é um poema, eu já vou direto num doc novo e já no meio ali e tal. Porque eu já paguei para ver se eu lembraria no dia seguinte e eu não lembrei. Eu perdi, a ideia Não deve lembro ter ido mesmo. para a cabeça de outra pessoa que abraçou ela com mais vontade e eu fiquei sem a ideia que eu achei que era minha. Agora, no dia a dia, tem um quarto que eu uso para trabalhar com a escrita, onde eu leio bastante também, e eu percebo que sempre que a gente se encontra, ou sempre que eu fico lendo, não só obras de poemas, contos ou romance, mas os livros sobre a escrita também me ajudam a ter vontade de escrever. E aí eu percebo que é isso, assim, quanto mais perto da escrita eu fico, mais a escrita fica perto de mim, sabe? Acho que é um abraço mútuo aí. Mas gostei muito de ouvir de vocês. A gente vai se sentindo... às vezes a gente acha que só a gente passa por algumas coisas, né? E sair dessa angústia de achar que a gente não está fazendo direito porque acha que só a gente faz daquele jeito é bem reconfortante. Bom, eu tinha dito que a gente ia falar sobre poema e poesia, né? Então, eu anotei aqui uma frase que foi dita pelo Alberto Martins, que é um poeta brasileiro, nascido em Santos, ele está com 68 anos hoje. Ele participou de uma mesa na Feira do Livro, que estava acontecendo em São Paulo até ontem, né? Até domingo ontem. E numa das mesas ele disse assim: se um trabalho é bom, ele tem poesia. Pode ser prosa, cinema, dança. A poesia é aquele acontecimento a mais. E aí, pensando nisso, eu queria que vocês mencionassem, lessem, lembrassem alguma coisa dentro. Eu decidi nomear esse quadro de não fui eu que escrevi, mas adoraria ter escrito. Pensando nessa coisa da poesia que pode e deve estar em todas as formas de arte, em especial, né? E aí eu queria saber se vocês se prepararam para este momento,
tem alguma coisa, porque assim, gente, a gente ter vontade de fazer o que o outro fez não tem nada de errado, é uma admiração. É dele, ele que fez, ela que fez, tá tudo certo. E a gente valorizar quando a gente encontra essas coisas que falam pra gente assim, nossa, como eu queria ter conseguido escrever algo assim. Uhum. Isso também nos estimula a escrever mais, escrever melhor. É O que verdade. vocês pensaram? É, eu, quando eu fui fazer mestrado, né, eu conheci, eu acho que vocês conhecem também, um projeto que foi feito por Arnaldo Antunes. Ele se chama Nome. Esse projeto de Arnaldo Antunes, ele é livro, na época CD e DVD, né? Então, os mesmos poemas, eles estavam nesses três lugares, né? Na escrita, na voz, né? E também no vídeo. Então, eu fui falar sobre esse projeto no mestrado, estudar, analisar, e eu comecei a analisar os videopoemas, e não o poema escrito, não o poema que dá oralidade. E quando eu fui logo, eu participei de uma banca que a professora já foi logo soltando essa. Isso não é poesia. Aí eu digo, eita, já comecei errado. Mas assim, aquele universo dele me encantou de uma forma que, assim, mesmo que eu não tivesse passado e mesmo que qualquer coisa assim, eu gostaria de ter feito o que ele fez. Porque ele brincava com a caligrafia dele. Brincava, quando eu digo brincar, é num bom sentido, digamos assim. Mas a gente também pode brincar, né? No mau sentido e sair algum insight ali. Então, assim, ele brincou de uma forma com a escrita, com a oralidade, tem um poema dele que se chama Pessoa. Então, ele fala o que ele está falando é diferente do que aparece na tela, é diferente de outra parte que vai se formando na tela. Então, são três coisas ao mesmo tempo que você consegue ver, ouvir. E assim, você fica, meu Deus, ele tá fazendo o quê? Essa análise sintática que está aparecendo ali na tela é a mesma coisa. Enfim, para mim, ele chegou assim, no ápice ali de secar as letras, né? Então, assim, ele foi. E é lindo esse trabalho dele. Se vocês não conhecem, se tiverem a oportunidade, se gostarem desse tipo de poesia, assim, que perpassa, como a Alessandra falou aí, ela não é assim só da escrita. Então a gente vê a poesia no cinema, a gente vê a poesia na música, então tudo assim a gente fala, essa lua está com tanta poesia, essa lua tá uma poesia. Então a poesia assim, ela virou um adjetivo, né, do que é belo, do que é bonito, do que instiga. Então para mim esse trabalho dele me instigou de uma tal forma que eu disse, nossa, assim, eu fiquei babando por ele. E foi o meu percurso no mestrado e no doutorado também. Eu fiz outro recorte, mas foi o mesmo percurso. E, para mim, foi assim, o suprassumo do que a gente poderia dissecar na questão da letra, da poesia mesmo, porque eu digo assim, ele tira muita onda, assim, a gente não dá para levar a sério, assim, ele brinca muito. Para mim foi maravilhoso ter conhecido, foi um professor que me apresentou e ter feito meus estudos através dele. E tantas vezes que eu apresentei também, inclusive eu fui para São Paulo uma vez apresentar o trabalho e o menino fez a seguinte pergunta: mas você não acha que trabalhar poesia no vídeo com tantos incentivos à leitura não é uma forma de minimizar a leitura? Eu fiz, olha, em nenhum momento Arnaldo Antunes ele minimiza a leitura, ele maximiza, né? Na verdade, ele vai para outros que a gente começa a ver. Então, aquilo que ele escreveu não é a mesma coisa quando a gente vê o vídeo, não é a mesma coisa quando a gente escuta a poesia. Então, é muito mais os sentidos. Ele mexe muito com os sentidos. Então, era isso que eu queria dizer para o menino lá na hora e disse. Eu fiz, não, a questão aí não é que a gente vai para outra parte. Porque quando a gente parte para o vídeo, muita gente acha que demoniza, né? Isso não é poesia. Poesia é aquilo que se escreve, poesia é aquilo que ficou lá, vem um sentimento. Então, há tantos tipos de poema, há tantos tipos de poesia, né? Que a gente pode navegar por isso.
Eu não conheço, Andréia, depois eu vou dar uma pesquisada, porque o Arnaldo Antunes é um artista, assim, né? Maravilhoso, né? E ele realmente consegue pensar coisas que dificilmente a cabeça da gente pensa antes de ver, né? Muito, muito, muito legal. Depois eu vou querer ver, sim. E você, Paty? Eu achei muito bacana, Andréia, que você falou dele. Eu tive a oportunidade de vê-lo como músico, né? E, na verdade, eu sempre tenho a impressão de que ele é um poeta, mais do que um músico. Mas, na verdade, não é isso. É que a música dele é poesia, é pura poesia, né? Então, eu acho muito interessante essa visão, assim, eu gosto muito. Gosto muito das letras dele, gosto muito da musicalidade dele e da musicalidade da voz dele. Eu acho que tudo fica muito bonito e quando ele canta, ele parece que declama. Então, acho que é muito bacana mesmo. Também gostaria de conhecer esse projeto. Eu acho que eu sou da poesia, não só do poema. Porque, claro que eu estou descobrindo tudo isso ainda, né? Como eu falei para vocês, mas tem acontecido, por exemplo, nas nossas atividades da Escola de Escritoras, né? Às vezes, textos que eu produzo que deveriam ser prosa e que trazem uma certa musicalidade, ritmo ligado à poesia. Minhas colegas que estão aí também escutando, acho que vão lembradas. Ah, de novo, tá meio poético isso, né? E eu confesso para vocês que esses dias eu até me senti um pouco mal, assim, porque eu pensei, puxa, eu acho que eu não tenho muita versatilidade, talvez, né? Preciso aprender um pouco mais sobre a escrita da prosa, né? E parar um pouco, né? De pensar em poesia. Mas também, talvez seja uma questão muito pessoal e de estilo que está nascendo, né? E se colocando. Então, eu vejo muito e acho muito bonito, e concordo com o autor que você citou, Alessandra, que a poesia ela traz essa beleza, né, para o texto. Ela dá um quê a mais, ela traz uma emoção maior quando a gente lê. E assim, eu fui, depois que você mandou o roteiro, né, fui pensar e fui lembrar e olhar aqui nos livros que eu tenho. E eu acho que tem muitos autores, muitas autoras que trazem esse ritmo e essa beleza da poesia para a prosa, né? E eu me lembrei de um livro que me emocionou muito, que o próprio título dele já é, para mim, um poema, que é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Então já é um micropoema, né? E já no primeiro capítulo, né, eu posso ler um trechinho aqui? Claro, estamos aqui para isso. Então vamos lá. Olhos d'Água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando, e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? E o texto todo aqui, ela repete, né, essa pergunta, ela se indaga, ela fala muito dessa água, né, nos olhos da mãe, e eu me identifiquei muito com esse texto a princípio, porque eu também, na infância, via esses olhos d'água nos olhos de minha mãe, e eu consegui ver isso num texto depois de tanto tempo, né, depois de adulta, e foi muito bonito isso para mim, né. Eu não vou dizer que eu gostaria de ter escrito esse texto, porque ele é um texto autobiográfico e eu não tenho esse lugar de fala da Conceição Evaristo, né? Então eu não poderia nem dizer isso, assim. Mas
com certeza é um texto que me emocionou quando eu li a primeira vez e que continua me emocionando. Então, eu acho que a poesia realmente ela traz essa emoção, né? Esse sentimento maior mesmo e essa ligação da gente com o texto que a gente está ali tá lendo, né? Gosto muito. Eu amei a sua dica também. Esse texto realmente é muito emocionante, assim, é muito, muito sensível. Uma vez eu ouvi, acho que foi da Noemi Jacques também, que ela disse que, infelizmente, as coisas mais lindas são também, na literatura, as mais tristes. E faz sentido, né? E faz sentido. Mas não é uma história, seja ela ficção ou autobiográfica, apenas triste. Eu acho que tem a ver mesmo com essa forma, como a linguagem se dá, inclusive na prosa, que deixa a gente com esse olhar de encantamento, né, com a poesia que a gente encontra ali dentro. E aí as repetições, as metáforas, tudo isso é um conjunto, né, de estratégias. E quanto à sua fala, Paty, de eu escrevo poesia, daí eu quero escrever a prosa, aí parece que é poesia de novo. Bom, primeiro que eu acho que uma coisa não precisa estar dissociada da outra, né? Eu acho que a gente entendeu o que é cada gênero, legal, beleza, mas a gente não está mais preso, né? Ainda bem que a gente não vive mais no tempo onde só era considerado poema quando havia 4 versos, que a linha A rimava com a linha B, e a C rimava com a D, ou a com a C, enfim, né, de métricas, enfim, a gente tem muita liberdade de escrita em relação a isso, e eu acho que isso permite que a gente se encontre mesmo, encontre o nosso jeitão ali no meio. Eu separei 2 coisas, mas lembrei de uma, eu vou querer falar. Aí a Márcia mandou um elogio para nós. Obrigada, Márcia. A Márcia também vem. Márcia Meninato, quanto mais as conheço, mais eu admiro. Quanta sabedoria, quanta inspiração, pura poesia. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. E aí eu lembrei de uma escritora chamada Juliana Leite. Não sei se vocês já leram o livro dela, chama Humanos Exemplares, ou Exemplares Humanos. Acho que é Humanos Exemplares. É um romance ali, e assim, a escrita dela é muito. Sabe aquele livro que você vai anotando tanta coisa quando você termina? Ele tem mais trecho sublinhado ou destacado do que não, né? Fiquei apaixonada pela escrita da Juliana Leite. Eu tinha separado aqui o da Juliana Leite, eu li no Kindle, nem tenho o livro físico dela, mas eu tenho aqui o Batida Sol, da Giovanna Madalosso. Adoro, gente. Será que um dia a gente vai ser amiga desse povo? Fazer um encontro que vai ter, sei lá, a Giovanna. E ela é paranaense, curitibana. Também tenho. Mas ela gosta da gente também, ué. Por que não? A gente também é legal. Mas eu gosto muito do livro Batida Só. Eu também li o Sweet Talk, eu li outros, mas o Batida Só eu gostei muito. Eu acho assim, tem aqui são personagens tão reais quanto nós, assim, né? Eu fiquei encantada. Tem uma questão, a personagem principal é Maria João, ela tem ali uma questão de tentativa de sofrer uma violência sexual, descobrir um problema de saúde que exige que ela se resguarde um pouco mais da loucura da vida, a relação que ela tem com os pais, que os pais se tornam dependentes dela financeiramente e emocionalmente, um relacionamento que ela acabou de romper, e aí ela foge, né? A maneira de ela se resguardar, ela trabalha na área de jornalismo e tem a possibilidade de fazer o trabalho dela de forma remota, e ela lembra da casa que a avó dela tinha numa cidadezinha no interior, ela fala, é lá mesmo que eu vou me esconder. Ó, a Lucimar falou, por que não? Acho que ela está falando da Giovana, eu também acho, por que não? Foi porque eu balancei a cabeça. Não, né?
Já vou fazer uma listinha das escritoras que a gente gosta para estar junto com a gente, que a gente também se gosta. E aí, ela vai para essa casa e ela vai, tipo a galera que ficou guardada dentro de casa na pandemia, só com aquele moletom furado, tudo desgrenhado, toda confortável. E ela falou: bom, eu vou ficar lá guardadinha, vou controlar meu coraçãozinho, que o problema que ela descobre é uma arritmia. Vou ficar quietinha, vou tomar os remédios e vou fazer meu serviço online, minha coluna lá da semana vai estar tudo certo. Só que quando ela entra na casa da avó, a cidade é um ovo. Todo mundo percebeu que a neta daquela senhora falecida estava lá de volta. E rapidamente uma amiga dela, se eu não me engano, se chama Sara, manda o filho dela, que chama Nico, bater na porta para ver se é a Maria João que está lá mesmo. E ela, enfim, ela acaba não conseguindo se desgarrar dessa amiga, porque aí é uma outra personagem, um outro tipo de mulher, com outra vivência, uma com fé de nada, não acredita em nada, a outra com fé até no se falar que o papel vai resolver a vida dela, ela acredita. E esse Nico, que é uma criança maravilhosa, que tem um problema de saúde gravíssimo, enfim. Não vou dar spoiler do livro, mas assim, amei. Podia virar filme, inclusive, nessa onda que está tendo aí, né? Eu gostei muito também, Ali. E eu É. acho que as personagens são muito humanas, né? Muito, muito a gente, né? É muito a gente, é a nossa cara, é a cara do nosso povo, das nossas questões todas, dos nossos problemas, da nossa fé, né? Inabalável em alguns momentos, das nossas dúvidas. Eu achei muito Eu bom acho que é também. por isso também que eu defendo tanto a leitura de autores e autoras brasileiros vivos e vivas. Porque, lógico, não vou nem questionar a qualidade da literatura que não seja brasileira, de todas as outras nacionalidades, não é isso. Mas quando você lê, por exemplo, uma Giovanna Madaloso, quando você lê uma Luciana Aparecida, quando você lê um Itamar Vieira Júnior, um Jefferson Tenório, assim, falando das pessoas conhecidas, mas entre nós mesmo, a gente vê a nossa realidade. Né? O Brasil é imenso, nem tudo que eu leio da literatura brasileira eu conheço, né? A gente tem regiões e regiões aí com todas as suas características, com toda a sua cultura construída, que dependendo de onde a gente mora, a gente não conhece. Mas, enfim, tem esse gosto do que a Paty estava falando, da gente se ver ali, de representar o que a gente é, o como a gente vive, o que a gente come, o que a gente acredita. Enfim, eu gosto muito também. E eu pensei aqui, aí quase que a gente combinou em parte, porque eu peguei aqui um livro da Estrela Ruiz Leminski, que é a filha da Alice Leminski, com o Paulo Leminski. Eu Conheci-o falei, também. Uhum. Eu a conheci junto com a Alice e a outra filha dela, que eu vou cometer a gafe de não dizer o nome que eu não lembro. É a E Áurea. elas estavam na Flip do ano passado, que foi o Leminski que foi homenageado, né? E aí elas estavam na casa, acho que da Companhia das Letras, se eu não me engano. Elas são maravilhosas, as filhas e a Alice, foram incríveis. E aí eu selecionei um poema que ela não costuma nomear os poemas dela, que diz assim: eu edito, mas não é inédito. Eu medito, mas sempre sou cético. Eu acredito, mas não me dão crédito. Eu me medico, mas não tenho remédio. Eu me dedico, mas não é nada sério. Eu implico, mas não sou cego. Eu sou todo ouvidos, mas não ouço estéreo. Eu pago mico, mas não nego. Eu tenho ciricutico, mas não me lembro do teleco-teco. Eu sempre sigo, mas não estou nem perto. Eu sou o meu mistério. Ela escreve, gente, tão lindamente. Tem poema dela que não dá nem para ler assim numa live, porque ele é muito visual, sabe? Tipo, Uhum. não chega a ser uma poesia concreta, mas ela usa um espaçamento de palavras diferente, assim. Então, eu escolhi esse para poder ler aqui. E o livro chama Poesia é Não, Estrela Ruiz Leminski, da Iluminuras, editora Iluminuras.
Fiquei apaixonada por ela, saí de lá, comprei o livro dela e mais um para conta. Bom, agora a gente já falou de algo que a gente não escreveu, mas adoraria, e agora a gente vai falar de algo que a gente escreveu e adora. Agora a gente vai falar cada uma de si, hein? Porque a gente tem que valorizar o outro, mas a gente também tem que se valorizar. Ninguém vai ficar deixando a gente ocupar o nosso espaço se a gente não ocupar, né? A gente tem que persistir ali no aprendizado, mas tem também que valorizar tudo que a gente consegue fazer. E aí eu queria ouvir alguma coisa de vocês. Pode ser um poema, pode ser um trecho. Aí vocês já pegam aí o livro de vocês para mostrar para gente. Olha lá, gente, coisa mais linda. Logo vai ter o meu também, hein? Eu ainda não estou com ele aqui, mas ele vai chegar, ele vai chegar. Quer começar, Patrícia? Vai você, Andréia. Ó, a Dani entrou também. Dani, obrigada por estar aqui. A Dani Baixo também vai participar. Legal. A Lu vai participar também. Vamos lá, Andréia. Livro Bom, novo, esse capa aqui é linda. saído do forno quentinho, né? Esse é o primeiro de poesia que está publicado. Né? Ele se chama Evasivo, contudo na medida certa. Eu adoro dar título para os meus livros. Eu acho que eu tenho título até para emprestar, que eu amo fazer título. Acho que eu vou até escrever um pouco sobre Eu isso. queria saber sobre isso. É tudo da sua cabeça. Tudo Você da não minha pede ajuda cabeça. para ninguém. Não, não. Vem e assim, eu adoro fazer título. Adoro, adoro, adoro. Acho que se eu trabalhasse assim, editora, acho que eu deixo o título comigo, eu leio e deixo o título comigo, porque eu adoro, né? Essa coisa. Assim. E eu pesquiso, eu digo, será que tem esse título? Tá tão assim na minha cabeça. Eu acho que eu tô pegando de alguém isso aqui. Aí eu procuro e não tem, não tem. Inclusive, tem um que eu estou fazendo de poesia que ele nem existe esse livro em língua nenhuma. Eu digo, nossa, eu tô muito garotinha nisso aí. Aí, essa aqui, então, saiu do forno. Também escolhi a capa, né? Tudo da minha cabeça mesmo, né? Então, já que a gente está falando de poesia, tem uma página dividida em três partes, né? Ele fala um pouquinho do amor, fala algumas coisas do cotidiano, né? E, por último, fala sobre a escrita. E eu escolhi para hoje para a poesia existe coerência? Para os que sentem a comoção e a tentação de contar dores, amores e as mais diferentes provocações, poesia é extrair um pouco, ou tudo, de si. É olhar com fascinação o que nem todos veem, seus traços, sua liberdade, o próprio ver. O que toca nas profundezas da alma é escrever. As palavras têm vida. A cabeça pensa mais rápido que os dedos, e ao tentar uma ordem nessa desordem, escapa a coerência e a coesão. Não sobra nem o domínio de mim, dos meus sentimentos, do que espero, almejo e quero. Tudo é um grande rebuliço. A alma do poeta vive em conflito. Transborda e inunda seu ser. Prazer, prisão e liberdade. Nesse imenso paradoxo experimentado por poucos, tentando traduzir a mim e ao que sinto, conhecer e reconhecer o que vivo. Não é fácil despir-se, desnudar-se. É ter coragem do julgamento e, ao mesmo tempo, é inundar-se de um bem que não se sabe explicar. Se não existisse poesia, talvez não existisse a delicadeza. Se não existisse a delicadeza, muito menos haveria a singeleza. E de palavra em palavra que ficou presa, perderíamos o mais bonito, a liberdade de sermos o que somos, delirantes, loucos, coerentes, farsantes ou exibicionistas. Transpor palavras é saber que pode existir liberdade e vida. Poesia é livre-arbítrio dos sentimentos. É o que dá sentido ao que não tem definição. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Obrigada. Foi uma ótima poesia, já que a gente está nesse encontro, né? Isso. Eu também amo escrever sobre a própria escrita, sobre a própria arte, sobre a poesia. Eu acho um tema e tanto, assim, gosto muito. É legal. Ó, a Márcia está encomendando pedido de nome de livro, tá? Ela disse que está precisando de uns. Sim, claro. E você, Paty, preparou o que pra gente?
Gente, assim, ó, eu vou cometer uma gafe. Eu acho que vai acabar a bateria do meu celular, tá? My God. Então, leia logo. Mas vamos lá. Vamos lá. Mas se acontecer, beijo para todas. Tá bom, Paty. Mas não vai Se até não o final. der até o finalzinho, tá bom. Vamos. Eu também gosto de escrever sobre a poesia, né? A poesia da poesia. E o meu livro, Vicissitudes e Asas de Borboleta, ele inicia e finaliza com um poema que fala sobre a escrita, sobre a poesia. Então, eu acho que eu vou, já que o poema da Andréia era bem grandão, bem lindo e bem grandão, eu vou ler 2, tá? O primeiro e o último do livro. Escolha da poesia. Quis a vida que nos encontrássemos, e o quis com muita firmeza. Eu, que nunca fui dada certezas, rendi-me a esse fato. Quis a palavra atormentar-me o juízo, acordar-me de madrugada, assaltar-me às margens das rodovias. Quis a poesia escolher a minha mão para escrevê-la no caderno. Dar-me esse inferno de vozes que não cessam e emoções que nunca deixo de sentir. Não resisti. Quis o tempo que eu olhasse com os olhos de dentro, e o que era para ser tormento transformou-se em alegria. Foi assim que nasci, sem escolhas, para a poesia. Amei, Paty. É aquilo que a gente fala, né? Pega a gente em qualquer lugar, de qualquer forma, né? Às vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa olha para a gente começa a ficar com o olhar parado. Não sei se isso acontece com vocês. A gente precisa se ausentar por um momento, nem que seja só com a cabeça. Aquele estado de solidão, né? Mesmo acompanhada, naquele estado de solidão, porque tá chegando, né? Tá chegando a ideia. Poeta, um fingidor. Ontem eu não sabia o que era poesia. Hoje eu sei que o dissabor derramado em palavras não me afeta, que o amor, demonstrado em versos, liberta a fagulha que faz arder o coração. Hoje eu sei que é possível descrever o vento e o movimento que nasce das ondas do mar, que é mister penetrar nas profundezas do mundo, encontrar a matéria-prima quente e viva, explorar fontes imprecisas, dominar a arte do significado e do ressignificar. Ontem eu não sabia ser o poeta um farsante, inunda o papel com versos completos, mas no fundo é um faltante. Falta-lhe a vergonha de se expor. Ao mostrar seu interior, repleto de sentimentos paradoxais, finge o poeta, genuíno amor pela vida, quando há tanta dor em viver. Ah, o poeta, um farsante, um faltante, um fingidor. Ai, que lindo, Paty. Amei. Obrigada, Amei. gente. Tá bem que deu tempo de você ler as suas escolhas aí. Bom demais. Mas pega o carregador, dá tempo. Posso ir lá pegar? Pega lá, pega lá. Vocês Não, ficam não deixa a conversando gente aí não. também, tá? Sim. Já vem. Tá bom. Eu acabo sempre escolhendo os mesmos, assim, quando eu vou nos lugares. E um deles chama A Arte, que vai estar no meu livro. Eu vou deixar para ler a arte quando eu tiver com... Eu tenho ele aqui numa publicação, mas eu queria tanto ler no meu. Mas Bom, leia, porque já aguça a gente a comprar. Vai chegar, vai chegar. Então, eu vou ler um que eu nunca li, chamado Vida Gramatical. Quero uma vida sem aspas e um cotidiano com vírgulas, onde o descanso se encaixe. Quero ser sem parênteses, explícita, desnuda, essencial, plural, metáfora visceral. Quero um amor sem ponto final, escrevendo os dias com diálogos e risos, companheirismo e silêncios.
Quero filhos amorosos na minha história, vivendo seus próprios parágrafos, escrevendo seus sonhos e seus amores tecendo. Quero uma fé que seja verbo, nascendo em mim e nos corações, tocados, explodindo pelas ações. Quero uma manhã de cumplicidade, conjugado no futuro do presente, sem adversativas para a felicidade. É isso. Quando a professora de português se junta com a moça que quer escrever, vira isso. Eu também sou da praia da educação e a formação também me permitiu viver ali mais de 30 anos na educação pública, um trabalho que eu acredito demais. Mas eu confesso que a vivência dos últimos anos me deu um repertório que eu faria diferente. Acho que eu faria melhor o que eu já fiz, sabe? Eu acho que o que a literatura oferta para a gente é indescritível, assim. E eu não lia tanto, por isso que eu falo tanto da literatura, principalmente das mulheres e de autores e autoras vivas, porque eu acho que isso mudou muito o meu jeito de ver, assim, a educação em relação à leitura e à escrita, sabe? Gente, ó, a Linei está dizendo que achou lindo. Linei, obrigada por estar aqui. A Linei também aceitou participar do projeto. A Adri, minha amiga, diz que deseja tudo isso para mim. Obrigada, Adri. É recíproco. Amo muito vocês. Olha que beleza. Bom, a gente cumpriu o nosso combinado. Muito Deu tudo bom. certo. Bom, né? A gente fica preocupada para fazer direitinho, mas dá tudo certo, sim. Isso. Então, meninas, agora é o momento finalzinho mesmo. Eu reforço o meu agradecimento por vocês estarem aqui. Vocês são pessoas muito generosas, muito gostosas de estar junto, e são escritoras que eu espero conviver, assim, por mais tempo, em outros momentos. Assim, é um grande presente ter conhecido vocês, participar da jornada com vocês aceitarem participar do Eu, Elas, Nós. Fico realmente muito feliz, de verdade, não é da boca para fora. E eu queria que vocês falassem agora o que vocês têm previsto agora, daqui para frente, programação, aonde vocês vão estar, o livro de vocês, como que faz, quem tem interesse. Aproveita esse momento para fazer uma divulgação mesmo de agenda e do livro de vocês. Bom, Alessandra, eu quero agradecer, né, esse momento de generosidade da sua parte, né, de deixar a literatura aí para todo mundo ver, para escutar, para a gente conhecer novos autores. Isso aí é super importante. Então, tá nesse momento dividindo com você, uma grande autora, Patrícia também. E eu acho que a Escola das Escritoras, ela está cumprindo o seu papel, né, que é de unir mulheres tão maravilhosas por meio da literatura. Então, cada vez que eu viajo, que encontro as meninas, como eu vou agora para a Flip também, eu vou encontrá-las. Você também vai, Alessandra, Patrícia, não sei se vocês vão também. Então, assim, isso é muito bom. Eu vou me alimentando, como você, usando a palavra de Alessandra. Isso é maravilhoso, né? Então, foram grandes... proporcionou, né, esses encontros aí. Então, sobre o meu livro, quem quiser comprar um livro de poesia comigo, esse também de contos, que foi meu primeiro livro, né, que é As Letras que Deixei Partir, todos os dois estão sendo vendidos comigo, só falar comigo no privado, ou na Flip, que vai ser no próximo evento que eu vou estar, né. E é isso, e eu tô tentando terminar meu romance, que esse romance, apesar de não ser tão longo, mas ele está tomando todo o meu tempo, né? Ele está sendo evasivo, mas contudo eu vou pegá-lo na medida certa. Fazendo esse trocadilho infame. Adorei a união do nome do seu livro com a situação atual, do novo livro que vai nascer. Pois é, tá vendo aí? Muito muito bom, obrigada. muito bom. Foi um prazer. Amei também, Andréia. Pati.
Eu quero agradecer muito, Alessandra. Como eu falei, eu acho que é uma ação super necessária e que a gente tem que apoiar e que a gente precisa muito fortalecer. Nós estamos juntas, né? Eu acho que é uma coisa que nós precisamos entender, nós precisamos estar juntas e fortalecer sempre a nossa escrita, e acho que a escola de escritoras fez isso acontecer, né? Juntou as pessoas, fez essa união, mas tem muita coisa que a gente pode fazer além disso também, né? E em grupos e fazer as coisas acontecerem para nós. Eu fiquei muito feliz em participar, eu fiquei muito honrada com o convite, né? Primeiro, e fiquei muito feliz. Eu acho que foi um papo mesmo, uma prosa fluida, com poesia, e eu acho que era isso que era a intenção. Me senti muito bem aqui com a Andréia. A Andréia é a melhor parceira, né, para estar aqui falando assim com a gente sobre poesia. A Andréia, que já é da área, né, já tem lá um monte de experiência, já dá um suporte, uma confiança, assim, a gente se sente até mais confortável, assim. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Eu fui sempre você enxerida. Ah, que maravilha! Sim, E esqueci juntou de duas falar, taurinas. cortando tua fala. As meninas que estão aí assistindo a live, né? Linei, Lucimar, né? Márcia, Sim, sim. maravilha. É isso aí, Deixa eu ver se eu estamos esqueci o juntas, nome né? de alguém mais. Muito bom, obrigada, meninas que estão aí, que a Andréia já nominou, que eu só vi ali a Lucimar, eu acho que a Eu tô Linei, sumindo. Márcia, tem pessoas que eu acho que eu não conheço. Sim, mais beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo mesmo. Meu livro pode ser comigo, né? Vicissitudes e Asas de Borboleta. Ele fala, principalmente, né? Acho que a maioria dos poemas falam sobre um momento difícil da minha vida, né? Um período bem complicado, mas que foi ressignificado através da poesia. Então, eu acho que tem muitas mulheres que podem se identificar, né, com tudo que a gente tem aqui no livro. Se eu conseguir vencer, assim, a minha vergonha, a minha timidez, eu vou marcar um dia, uma tarde de autógrafos, talvez em Curitiba. Acho que vai ter alguma coisa aqui, um evento aqui também, perto daqui da Chácara Ken Morretes. A Alessandra tinha falado do yoga, né? Eu faço yoga, então tem uma conexão, assim, desse livro também com o yoga, então talvez a gente faça alguma coisa juntas, daí vocês vão saber. Infelizmente, eu não vou para a Flip esse ano. Tive que decidir isso na semana passada, em função de umas mudanças que vão acontecer aí para gente, bem no período de julho. Mas eu espero que vou acompanhar tudo que vocês estiverem fazendo lá com muito carinho, assim, muita atenção. Espero que vocês se divirtam bastante lá e vendam bastante livro. Inclusive o Vicissitudes. É isso que eu ia falar. Você não vai estar lá desta vez, mas o seu livro vai, né? Provavelmente, né? Manda ele sim, manda ele viajar com a Sim, gente. com certeza. Isso também é muito gostoso, né? Às vezes a gente não pode estar no lugar, mas tem colega que pode estar levando, a editora pode estar levando, né? Então isso é bem Sim. legal. A Lucimar acabou de escrever aqui que tem resenha do livro As Letras que Deixei Partir no Instagram dela, que é o livro da Andréia. E a Linei também tinha elogiado, falou que adorou. Eu li As Letras que Deixei Partir, adorei. Ela escreveu aqui para a Andréia. Gente, pessoal que está dando parabéns pela iniciativa, eu confesso que eu fico muito feliz de vocês também olharem desta forma, porque a ideia é essa, assim, sabe? A gente precisa estar junto mesmo, e eu acho que a gente se fortalece, e isso reflete na nossa escrita. Acho que é um bem-estar que a gente merece se proporcionar por estar juntas, né? Bom,
Eu estou aqui na expectativa de receber o meu livro, No Caminho Contra a Coragem, que eu tenho feito bastante postagens fiz sobre a pré-venda, finalizei a pré-venda e estou aguardando o recebimento, assim como as pessoas que já adquiriram, várias colegas que eu vou encontrar na Flip, vou estar lá na Flip também, aí vou estar com o livro lá, e algumas colegas também, a gente combinou de se autografar lá e se abraçar e tal, vai ser bem gostoso. Antes de ir para a Flip, conforme a data do recebimento do livro, eu pretendo fazer um evento aqui em Paulínia mesmo, que eu moro em Paulínia, perto de Campinas, e de lançamento, de autógrafo, que a maioria das pessoas que comprou o livro na pré-venda, não todas, mas a maioria é daqui, né? São pessoas que ou moram aqui em Paulínia ou trabalham aqui em Paulínia, pessoas com quem eu trabalhei. Então é isso, a gente vai publicando aí os nossos próximos passos. As meninas têm o Instagram delas, vou pedir só para elas repetirem. A Patrícia prefere que chame nesse que eu te adicionei hoje, você vai pelo Patrícia Miguel, porque aí as pessoas sabem aonde chamar. Pode ser nos dois, Patrícia R. Miguel ou o Poesia Melhora o Mundo. O da Andréia Santos, escritora, né, Andréia? Legal. Bom, a gente fica aqui com o coração quentinho pela reciprocidade de coisa boa, né? Eu acho que vale isso. E pela nossa seriedade, embora com leveza, de falar de literatura, de falar de arte, de falar de poesia, de falar de prosa, que o mundo está precisando de coisa boa. Então, muito obrigada, viu, gente? Obrigada para você, Andréia, obrigada para você, Patrícia, pelas colegas que nos acompanharam e pelas pessoas que virem essa live, que vai ficar gravadinha também. A gente sabe que a tecnologia permite isso, as pessoas podem ver em outros momentos. Na semana que vem, vou dar um spoiler já aqui, vou até abrir para não falar nada errado. Eu anoto tudo, gente. Vocês também são assim? Que eu tenho medo de minha memória não colaborar com a minha fala. A Andréia falou assim, não, eu acho que nós somos duas taurinas meio diferentes, hein, André? Não, mas eu falei que não assim, porque eu esqueço até de anotar. Eu vou contar como? Se eu esqueço tudo. Eu anoto, e aí depois a coisa vai crescendo, aí eu acho que aquele modo de anotar não é mais suficiente, não é mais adequado. Aí eu passo a limpo de outro jeito. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o Eu, Elas, Nós vai estar recebendo na semana que vem as escritoras Linei Max, que está aqui com a gente, e a Daniela Baez, que também entrou aqui na live hoje. E aí eu espero que a gente se encontre em outros lugares, como eu já disse, e a cada semana eu vou divulgando para vocês quem são as colegas que toparam estar aqui comigo, tá bom? Um beijo grande, uma ótima semana, tudo de maravilhoso, tudo de bom, muita saúde, muita escrita para todo mundo. Beijo. 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 Tchau, Obrigada. Tchau. Tchau.